Olá a todos, bem-vindos à nossa 7ª aula. Vamos falar hoje sobre escravidão, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Nas últimas aulas, eu estava falando sobre a América pré-colonial, depois a colonização da América, falei sobre a América portuguesa, né? Não existia ainda a noção de Brasil. E quando eu fui falar sobre escravidão, eu pedi para jogar para a próxima aula, para poder dar uma aprofundada melhor, né? Então, a escravidão ela é um tema um pouco polêmico. Eu vejo muito problema hoje em dia nas redes sociais em relação a teorias, a debate a respeito da escravidão. Então, vamos começar deixando uma coisa bem clara. Todo julgamento moral em história é errado. Por quê? Porque você não tem capacidade para julgar moralmente uma pessoa de uma outra época. Porque essa pessoa não tem a mesma base moral que você. Ela não se via como errada, tá bom? Um exemplo bem básico que a gente pode dar. Antigamente, as mulheres, as meninas, eram dadas em casamento muito cedo. 11, 12 anos de idade, uma menina casava com um cara de 30, por exemplo, no casamento arranjado. Hoje em dia, seria visto como pedofilia. Obviamente, na época não era. Inclusive, o próprio cara de 30 não via nada de errado em casar com uma menina de 11. Entende? Então, você não pode fazer um julgamento moral com base em uma ou outra época. Aí entra também a questão do anacronismo. Você não pode julgar uma época com base em outra época, tá bom? O cara de 30 anos que casava com a menina de 11 nos anos passados não tinha noção de errado. Hoje a gente tem essa noção de errado. Porque a nossa moral mudou, a nossa concepção de tudo mudou. Mas na época o cara mesmo não se via como errado. Acontece muito em relação ao tráfico negreiro. Muitas vezes o traficante de escravo, o cara que ia lá e comprava negro na África e trazia para a América, ele não se via como cara mau. Muitas vezes ele se via como um comerciante normal, como qualquer outra coisa. Ou seja, o negro era tratado como uma mercadoria. E isso era visto como uma coisa absolutamente normal. Tá bom? Por isso que a gente não pode fazer um julgamento moral. Vamos lá, a gente tem que lembrar que foi uma migração forçada, tá? Os europeus iam na África buscar mão de obra e trazer forçado para a América, os homens tratados como mercadorias. Isso começou no século XVII e encerrou somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que foi aprovada aqui no Brasil, tá? Durante esse período, aproximadamente 11 milhões de negros foram tirados da África e enviados para a América, dos quais pelo menos 5 milhões vieram só para o Brasil. O Brasil ocupa um território maior, né? Uma parte veio para o Brasil. Comprados como prisioneiros de guerra ou emboscados por traficantes. Ali, na verdade, é como se fosse uma pergunta. Por quê? Nas historiografias mais antigas, era simplesmente contado, o português, o europeu, vai lá na África, pega um negro e traz para a América para ser escravo. Não é simples assim. Por quê? Primeiro, quando o europeu chega na África, ele não encontra a mesma coisa que ele encontrou quando ele chega aqui na América. Quando os portugueses chegaram aqui na América Portuguesa, eles encontraram tribos indígenas, como os tupis, os guaranis, os tupinambás, eram um povo praticamente pré-histórico. Eles não tinham uma civilização formada ainda, tá? Não estou abusando deles, não. É porque eles eram um povo praticamente pré-histórico. Eles não tinham desenvolvido agricultura, não tinham desenvolvido uma civilização, não tinham uma ideia de Estado. Eles não tinham desenvolvido a roda ainda, praticamente. Aliás, eles não tinham desenvolvido ainda a roda. Ou seja, era um povo que foi fácil para os portugueses chegar aqui e invadir, e saquear mesmo. A África não. Quando os europeus chegam na África já tem impérios consolidados, que já tem um estado bem formado já, com todo um processo já muito mais elaborado de civilização do que estava aqui na América, no caso pelo menos da América Portuguesa, né? A América também teve suas grandes civilizações. Mas a exemplo aqui na América Portuguesa, os africanos estavam muito mais avançados. Então, os europeus teria muito mais trabalho se os europeus fossem tentar saquear a África da mesma maneira que fizeram com a América. Eles não dariam conta, porque a África tinha civilizações muito mais avançadas. O que aconteceu então? Os europeus fizeram um acordo com essas civilizações africanas. Eles trocavam algumas coisas, inclusive escravos, por armas. E isso virou lá na África uma espécie de ciclo. Por quê? Porque um império invadia um reino lá da África, invadia outro reino,
acumulava prisioneiros, depois eles trocavam esses prisioneiros como escravos com os portugueses em troca de mais armas que eles iriam usar para conquistar outros povos lá dentro da África. Porque esses povos africanos eram, de um certo modo, mais avançados que aqui na América, mas eles não conheciam, por exemplo, a arma de fogo. Os europeus já tinham um certo comando. Então, quando eles viram a arma de fogo pela primeira vez, eles acharam aquilo o máximo. E começaram a buscar mercadorias para trocar com os portugueses em troca dessas armas de fogo. E qual que é a mercadoria que eles conseguiam, que eles tinham muito? Prisioneiros de guerra. Então começaram a vender esses prisioneiros de guerra como escravos para os portugueses. Tá bom? Essa questão de falar que os portugueses não pegavam os negros na África e sim eram comprados, não é defender escravidão, não é inocentar o português e, sobretudo, não é jogar o africano contra o próprio africano. Já vi muita discussão na internet sobre isso, tá bom? É porque há um certo revisionismo histórico recente agora sobre isso. Mas isso não tá inocentando o europeu, tá? E não está acusando o negro de nada. O africano de estar lutando contra o próprio africano. Não é uma questão. Como eu disse, a gente não pode fazer um julgamento moral na história, tá bom? A ideia de homens como mercadorias. Cuidado com o anacronismo em relação à ideia de escravidão, tá? Eu já falei sobre a questão do anacronismo em outras aulas também. Para começar, a ideia de escravidão, se você pegar a escravidão hoje em dia, escravidão, que existe escravidão hoje em dia. Se você pegar a escravidão de hoje em dia, escravidão da América Portuguesa, da América Colonial, ali no século XV, XVI, XVII, XVIII, e a escravidão na Roma Antiga, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Muitas vezes a escravidão, por exemplo, da Roma Antiga estava mais ligada a uma ideia de servidão. A pessoa servia a outra. A escravidão hoje em dia está muito mais ligada à ideia de trabalho escravo, que meio que passam a perna na pessoa, né? Na Amazônia tem muito isso. Fala que vai contratar o trabalhador, leva o cara lá para uma região isolada e prende o cara lá e o cara tem que trabalhar, diz que é para pagar a própria comida. Isso é uma espécie de escravidão também. Só que você vê que os três modelos de escravidão não são o mesmo. O que acontecia aqui na América era que a América Portuguesa precisava de mão de obra, não tendo mão de obra interna, eles tinham que comprar escravos para mover a economia da América Portuguesa, tá bom? Uma justificativa ideológica e religiosa, tá? Porque sim, existia sim o racismo, existia sim a ideia de que o negro era uma espécie de sub-humano, e também tinha justificativa religiosa, tá? Que ele não era um cristão, logo o europeu na verdade estava fazendo um favor para ele, tirando ele da selvageria e trazendo ele para a religião. Então tinha também essa justificativa, tanto religiosa quanto ideológica. O enraizamento em uma ideia de uma ideia em uma cultura, é mais ou menos aquilo que eu falei. Muitas vezes o traficante ele não se via como uma pessoa má, porque aquela ideia de que o negro é um sub-humano já está tão presente na sociedade que a pessoa que acredita nisso, ela não se vê como errada, ela não se vê como preconceituosa, ela se vê como algo normal. Todo mundo sempre ensinou para ela que o negro é uma pessoa inferior. Então, é por isso que o racismo tem que ser combatido e ainda precisa ser combatido. Porque quando você aprende uma coisa, muitas vezes é difícil você negar o seu próprio aprendizado. Então, muitas vezes a ideia ela está muito enraizada na cultura. Então, o próprio traficante, o próprio senhor de escravo, as filhas dele, geralmente nas novelas gosta de sempre mostrar um senhor de escravo e tem uma filha que é contra, que briga com o pai, mas isso era uma exceção. É claro que acontecia também, né? Como está ali embaixo. Sempre há os que pensam diferente. Mas a ideia de que o negro era um sub-humano era muito presente na cultura, a ponto das pessoas não pararem para pensar a respeito disso, tá bom? Só para fechar, aí embaixo tem a ilustração de um navio negreiro e fica muito claro como que a ideia de homens como mercadoria, né? Você vê que estão amontoados ali como se fosse uma espécie de estoque. O navio negreiro, geralmente ele é um navio bem precário, bem pequenininho. Como eles são uma mercadoria, para compensar a travessia, eles têm que colocar o maior número possível de homens dentro do navio, ou seja, aquilo ficava abarrotado de pessoas. Não, para caber mais pessoas, não cabia muita comida, ou seja, muitos deles morriam de fome na travessia. Sobre água, eu vi até uma fonte outro dia que eu não vou saber citar, mas parece que eles recebiam um copo de água a cada 2 dias. Cada escravo recebia um copo de água a cada 2 dias. Ou seja, só o suficiente para não morrer de fome.
Por quê? Porque ele era uma mercadoria, tem que dar o mínimo de gasto possível para compensar, para dar lucro. Se você ficar tratando muito dele, você vai perder o lucro dele. Então, às vezes você via até como uma espécie de controle de qualidade, né? Porque muitos deles morriam na travessia. Só sobreviviam os mais fortes. E como o escravo mais forte é mais caro, né? Era uma espécie até de controle de qualidade. Enfim, esse pensamento, ainda bem, né? Uma hora vai cair, porque a humanidade ela vai mudando o seu jeito de pensar. E o primeiro degrau que vai derrubar esse pensamento é o iluminismo. Daí a gente chega no pensamento iluminista. O que foi o pensamento iluminista? Segue um pouco aquela quebra que eu já contei nas aulas anteriores em relação ao pensamento medieval e o pensamento moderno, tá? Daquela quebra entre o jeito de pensar em relação a Deus, em relação à liberdade humana. Vai entrar muito isso no iluminismo também. O iluminismo ele vai pregar muito um jeito de pensar voltado para a razão, voltado para a liberdade humana. O iluminismo vai valorizar muito a liberdade humana, o direito do ser humano de ser livre, de escolher e, sobretudo, de ser igual. Vamos lá. O iluminismo trouxe ideias voltadas à razão para legitimar o modelo de Estado predominante na época. Seu ideal era defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e afastamento entre igreja e Estado. Eu sempre falo das ferramentas, né, das invenções que elevam a humanidade a um outro nível, e o iluminismo é um caso desse. É um pensamento, um novo pensamento que surge, que muda completamente o rumo da humanidade. Porque ele vai questionar o direito divino dos reis, a monarquia absolutista. O que é isso? O direito divino dos reis e a monarquia absolutista. Quem manda é o rei. Pronto, e acabou. Não tem questionamento. Por que é o rei que manda, pronto e acabou? Porque Deus escolheu ele para fazer isso. Tá aí um pensamento que vai ser quebrado com o iluminismo. Porque o iluminismo vai pregar que todos os homens são iguais. Se todos os homens são iguais, por que eu tenho que obedecer a um rei? Ah, mas é porque Deus o escolheu. O iluminismo também vai fazer uma quebra nisso. A separação entre igreja e Estado. Não, a igreja é ótima, beleza, a sociedade vai continuar acreditando em Deus, mas separa do Estado. Nada disso da igreja ficar apoiando o Estado de alguma forma. E outro pensamento iluminista que vai guiar a humanidade numa nova era. A queda da aristocracia e a ascensão da burguesia. O que é a aristocracia? A aristocracia são os nobres. O rei, os príncipes, os cavaleiros, o senhor feudal, o dono daquela terra. A aristocracia é toda aquela classe social que não trabalha. Que não precisa de nenhuma fonte de renda. Porque ele tem várias pessoas que fazem isso por ele. A aristocracia são os privilegiados. Toda a classe nobreza, aquele rei, o príncipe, o senhor dono da terra, como a gente viu na era medieval com o feudalismo, né? E aí vem a ascensão da burguesia. Esse povo vai sair de cena e vai entrar a burguesia. E o que é a burguesia? Burguesia é uma nova classe social que vai surgir vinda do comércio. São os comerciantes que vão comprar mercadorias, vender mercadorias, tirar seu lucro e com isso enriquecer ao longo do tempo. Além desse enriquecer ao longo do tempo, tem a ideia também de que você pode investir. E também tem a ideia de que você pode adquirir bens e que esses bens podem te gerar lucro. Essa ideia é fundamental para entender o restante para frente, hein? Burguês é isso. É alguém que enriquece com o comércio, com a venda de alguma coisa, e ele pode investir para ficar cada vez mais rico. Ele pode, por exemplo, comprar uma máquina e ser o dono de uma máquina que vai vender alguma coisa, por exemplo. Só dando um exemplo bem simples, tá bom? Com isso vai acompanhar também a queda do mercantilismo e a ascensão do capitalismo. Ou seja, a gente vai mudar também o nosso sistema econômico, tá bom? Adiante. As influências do iluminismo. A principal influência do iluminismo, é claro, vai ficar sempre na cabeça de todo mundo, a Revolução Francesa, perdão. A Revolução Francesa. Mas o iluminismo vai influenciar todas as revoltas, as revoluções daqui para frente. A independência das 13 colônias na América do Norte, para quem não sabe que as 13 colônias vai ser o futuro dos Estados Unidos, a gente não vai entrar em detalhe para isso, porque senão o curso vai ficar muito grande.
A Revolução Francesa... Ih, coloquei a Revolução Francesa 2 vezes, agora que eu percebi. Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira. Vocês precisam refazer o que é Inconfidência Mineira, Tiradentes, né? A revolta que teve aqui em Minas Gerais, em Ouro Preto, em relação à autoridade portuguesa. Vai ter uma espécie de movimento de independência aqui na região de Minas Gerais. Tá? Esse movimento de independência ele vai ser influência do iluminismo, tá? Influência desse pensamento de quebra do direito divino, de que todos os homens são livres, de que todos os homens são iguais. Isso vai levar à Inconfidência Mineira, que foi um movimento em prol da independência da região aqui de Minas Gerais, para que essa região aqui ficasse independente de Portugal. A Inconfidência Mineira não deu certo, o movimento foi traído, não precisa a gente entrar em detalhes, você já sabe da história de Tiradentes, que foi enforcado e tal. Outros movimentos de independência da América Espanhola também, tá? Todos eles são influência do iluminismo, são influências dessa mesma ideia, essa ideia de que todos os homens são livres, todos os homens são iguais e não tem por que um homem obedecer a um rei. Esquece essa ideia de que tem que obedecer ele só porque ele é o escolhido de Deus. É um gatilho da humanidade, foi desbloqueado uma nova skin para a humanidade, digamos assim. A independência do Brasil também vai ter essa influência, tá? Que vai ser bem mais tarde, mas também vai ter essa influência. A Revolução Francesa de novo, que eu coloquei 2 vezes. E, por fim, a Revolução Industrial, que a gente já vai chegar nela também. Agora vamos aprofundar no que foi de fato a Revolução Francesa. Esse quadro é um quadro muito famoso, chama, se não me engano, é Liberdade Guiando o Povo. A Revolução Francesa, ela é um dos marcos da história que você precisa saber, porque ela tem é outra ferramenta que muda completamente o destino da história da humanidade. Baseado em tudo isso que eu já falei do iluminismo. Basicamente, o povo vai acordar, por isso que é uma revolução, é uma mudança que vai acontecer de baixo para cima do povo. O povo vai decidir que não quer mais um rei. O povo é a maioria, ele que manda. O iluminismo diz o quê? Que todos os homens são iguais e que não tem por que eles obedecerem ao rei. Logo, o povo vai fazer uma revolução. O povo vai parar de obedecer ao rei. A Revolução Francesa, se você for pegar, eu sugiro que façam isso, que aprofundem, tem vídeos no YouTube excelentes, curtíssimos, bem resumidos sobre a Revolução Francesa. Veja a história da Revolução Francesa e os acontecimentos e pense bem como tanta coisa que existe de bom no mundo de hoje se deve à Revolução Francesa. Foi o fim dos privilégios feudais, da nobreza e do clero. A gente estudou sobre o feudalismo um tempo atrás, né? Questão do rei, que tem uma terra e todo mundo tem que trabalhar para ele porque a terra é dele. Enfim, da nobreza e do clero. O clero é a classe religiosa, tá bom? O clero são os padres, os pastores, os bispos, o papa. São aquelas pessoas que vivem da igreja, que vivem do dízimo, que vivem representantes da igreja. Porque havia também o privilégio deles. Era toda uma classe social que não trabalhava. Tanto os senhores feudais, a nobreza, né? E o clero, eles não trabalhavam. Quem trabalhava era a classe baixa, eram os camponeses. Trabalhavam muito para ficar com pouco, porque eles tinham que sustentar todas as outras classes que estavam acima deles. Todos os outros ricos, vamos dizer assim, que estavam acima deles. Então a Revolução Francesa foi isso. A revolta do povo. Não, a gente não vai mais fazer isso. Por quê? Voltando na ideia do iluminismo, porque todos os homens são iguais. Foi o fim da monarquia absolutista, porque o iluminismo também ensinou a gente a questionar o direito divino dos reis. Não tem esse negócio de que eu tenho que obedecer a um rei porque ele foi escolhido por Deus. Logo, foi o fim da monarquia absolutista. Foi a execução do rei Luís XVI, também outro trecho da história muito famoso, tá? Meio que assim, o povo invadiu o palácio, tirou o rei lá de dentro, o rei foi executado em praça pública, né? Cortaram a cabeça dele. Tudo isso, voltando de novo para o iluminismo, ideia do liberalismo, que prega a liberdade humana. O ser humano é livre. Livre para escolher, obedecer a quem ele vai obedecer e, sobretudo, livre para ser proprietário do que ele quiser. Mais ou menos isso que é o liberalismo. As pessoas são livres, logo elas podem ser proprietárias de alguma coisa. Elas podem ser donas de alguma coisa. Não tem mais aquilo de que tudo pertence ao rei, porque na monarquia absolutista tudo pertence ao rei. Agora, com o liberalismo, não. As pessoas elas têm direito à propriedade privada.
Elas têm direito a dizer que algo é delas e só delas, e ninguém vai poder tirar, tá bom? O lema do iluminismo, da Revolução Francesa, é liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí, se não me engano, está no hino da França. Não sei se eu tenho certeza. Não sei se eu estou fazendo alguma confusão. Mas essas três palavras são muito recorrentes aí na história. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que vão ser os três pilares que vão sustentar essas mudanças sociais que estão acontecendo nesse período, tá? Tudo muito bacana. Foram lá, mataram o rei. E aí? Quem manda agora? Eles instalaram uma forma de governo que é muito parecida com a nossa hoje, né? Separaram os três poderes. Porque quando é uma monarquia absolutista, o próprio nome já diz, absolutistamente absoluto. O rei manda em absoluto. Quando eles derrubam a monarquia absolutista, eles pegam a teoria de um cara e dividem o poder em três. É a divisão dos três poderes, que é o que a gente tem baseado ainda hoje. O legislativo, o executivo e o judiciário. Não dá para aprofundar muito nisso, mas vamos lá. O executivo é mais ou menos como se fosse o presidente da república, né? O cara que executa. O legislativo é aquele que organiza as leis, que projeta e vota as próprias leis. E o judiciário é aquele que julga, tá? É o STF e tal. Enfim, um que executa, um que planeja as leis, um que executa, um que planeja e um que julga. É a separação dos seus poderes. Monarquia absolutista, esses três poderes estavam na mão de um único cara. Beleza? Vamos fazer uma cronologia rapidinho aqui dos acontecimentos. Dos acontecimentos da Revolução Francesa. Em 1789, acontece um evento que vai entrar para a história, que é a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde o rei jogava todos os presos políticos dele. Qualquer pessoa que falasse mal do rei, mandava prender e jogava na Bastilha. Prisão perpétua, não tem direito a nada, é o rei que manda em tudo mesmo. Qualquer pessoa. O rei não gostou da pessoa, joga na Bastilha. Olhou para a namorada do rei, pode jogar na Bastilha. Pronto, acabou. O rei manda em tudo. Então, a queda da Bastilha foi um momento em que os populares, a população invadiu essa prisão, matou os guardas e libertou todo mundo que estava lá dentro. Foi um dos primeiros golpes dados pela população, nessa monarquia absolutista. Foi aí que o rei parou para dizer, opa, esse povo aí, se bobear, eles fazem alguma coisa. Foi a hora também que o povo percebeu isso. Opa, se a gente se juntar, dá ruim. Então o povo se juntou e invadiu a Bastilha, matou os soldados e libertou todo mundo que estava lá dentro. Opa, o celular está descarregando. Isso foi em 1779, em julho de 79. Quando foi em agosto, a Assembleia Constituinte aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma carta muito importante, vindo também das ideias do Iluminismo, que é mais ou menos uma declaração mesmo com tudo aquilo que eu já falei sobre o Iluminismo. O ser humano tem direitos, as pessoas têm direitos e elas são iguais. É como se fosse um pacto que as pessoas estivessem fazendo. Não, nós não vamos aceitar injustiças. Nós não vamos aceitar que uma pessoa se coloque acima das outras. É como se as pessoas, é como se a população estivesse fazendo um pacto. Olha que ideia interessante. Nós não vamos aceitar que ninguém se coloque acima dos outros. Logo, com essa afirmação, quem já começou a ficar com medo? Obviamente o rei, né? 1791, finalização da Constituição. A questão lá do Executivo, Legislativo e Judiciário, não preciso ficar entrando nesse detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente isso, a população começou a pressionar o rei por mudanças. A população começou a pressionar essa classe de pessoas, de privilegiados, por mudanças. O povo juntou, foi lá na Bastilha, derrubou as coisas, mostrou que ele tem poder, que se eles se juntarem e partir para cima vai dar ruim. Então, aos poucos, o rei começou a ceder algumas coisas. Ele foi mudando, fez uma constituição, ouviu a população o que eles achavam, que as leis que deveriam ser aprovadas, como é que deveria ser. A partir daquele momento, o rei começou a dizer que ele não ia mais mandar em tudo, que tudo que ele quisesse ele ia perguntar primeiro. Formou-se uma constituição, né, onde se elege algumas pessoas, como se fosse uma bancada de deputados, mais ou menos assim. Onde se elege algumas pessoas que vão ajudar o rei a administrar. Agora o rei não vai mais tomar a decisão sozinha. Antes de tomar a decisão, ele vai lá e perguntar a essas pessoas o que elas acham. Você vê que o cara já ficou meio acuado. Só que isso não foi suficiente. As pessoas já estavam com aquela ideia na cabeça de que monarquia não era boa. Então a revolução não parou por aí. Embora o rei tentou se adaptar
as vontades da população, a população no geral não ficou satisfeita. E isso acabou com a queda da monarquia mesmo em 1793, quando Luís XVI é preso e condenado à morte na guilhotina. Depois que o rei e toda a família real foi morta, tá? Alguns fugiram, é claro, alguns nobres fugiram. E isso aí foi uma bagunça, porque o rei é morto. Logo, os parentes do rei, quem não morreu fugiu. Aconteceu a mesma coisa com toda a aristocracia, com todo aquele pessoal privilegiado. Quem não morreu fugiu. Aconteceu a mesma coisa com o clero também, que teve que se reorganizar completamente, porque senão morria o poder da população. Só que a partir daí se juntou tudo e fizeram governos provisórios e tal. Também não dá pra gente ficar entrando muito em detalhe. Mas eu vou falar rapidinho da Era do Terror, que foi quando Robespierre, que é um dos revolucionários da época, assumiu o poder. E esse cara, logo depois dele assumir o poder, ele meio que virou praticamente um rei absolutista também, porque ele começou a perseguir todo mundo que falava mal dele. Resumindo, ele fez a mesma coisa que o rei. Quando o rei alguém falava mal dele, ele jogava na Bastilha ou matava. Robespierre, que foi um dos mentores dessa revolução, que foi um dos líderes dessa revolução, acabou fazendo mais ou menos a mesma coisa. Foi o chamado regime de terror. Robespierre mandou matar centenas de pessoas. Qualquer um também que falasse algo mais ou menos que o Robespierre não concordava, ele já mandava matar e tal. Ou seja, fica meio que uma lição um pouco chata, mas valiosa aqui, que a espécie humana ela tem essa dificuldade, mesmo quando ela enfrenta o poder, ela enfrenta um autoritarismo, ela tem que tomar cuidado para que aquelas pessoas que tanto enfrentaram aquele autoritarismo não acabam se tornando autoritárias. Acho que essa é a grande lição de Robespierre. Ele acabou perdendo a cabeça, ele começou a matar pessoa doidado, todo mundo que falava contra ele, qualquer pessoa que ele não gostava desde antes da Revolução, qualquer coisa pessoal, ele mandava matar. Ele assumiu praticamente o mesmo padrão que o rei. Robespierre acabou morto também, obviamente, porque isso não deu certo. E aí um partido, que é o chamado Jacobinos, entrou no lugar dele e tal, governou por mais alguns anos, de um modo muito mais organizado, né? Só que no fim tudo isso acabou com a ascensão de Napoleão Bonaparte, que foi um general de guerra e tal, ganhou popularidade, e no fim ele acabou sendo coroado imperador. Ou seja, toda aquela coisa bonita da Revolução Francesa, que era para derrubar um governo absolutista, uma monarquia absolutista, terminou com outra monarquia absolutista sendo eleita. As pessoas escolheram de boa vontade Napoleão e declararam ele imperador. Ou seja, tudo aquilo não deu em nada, de um certo modo. Por quê? Porque de qualquer maneira as ideias da revolução já estavam plantadas na cabeça das pessoas, tá? De qualquer maneira o iluminismo já estava plantado na cabeça das pessoas. Tanto é que toda aquela lista de influência que isso teve depois. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante. Não é o que aconteceu em si, mas a ideia de que as pessoas perceberam de que elas não precisam aceitar um governo, de que elas podem se juntar. Imagina isso acontecendo hoje no Brasil. Que elas podem se juntar e mudar completamente do jeito que elas quiserem, o significado de revolução. A partir do momento que essa ideia estava plantada, não teve mais como tirar da cabeça das pessoas. E querendo ou não, mesmo que Napoleão tenha sido um ditador, depois dele a monarquia acabou sendo restaurada também, dos Bourbons também, mas de qualquer maneira a população tinha uma visão diferente. E a partir daí as monarquias absolutistas começaram a cair em toda a Europa, tá bom? Tanto é que hoje, até hoje, alguns países ainda têm monarquias, mas não existe mais monarquia absolutista, pelo menos não no mundo ocidental, tá? Tem as suas exceções lá no Oriente Médio. Mas pelo menos no mundo ocidental, que é a grande influência aqui da Revolução Francesa, não existe uma monarquia absolutista. Ah, a Rainha Elizabeth da Inglaterra não é rainha? Mas ela não é uma rainha absolutista. Ou como se brinca por aí, ela é rainha, mas ela não governa. Ela é só um símbolo praticamente. Lá tem os deputados, tem o primeiro-ministro, que é ele mesmo que faz o executivo, tem aquela divisão de três poderes que eu já contei, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, o poder está dividido entre várias pessoas. Isso que é uma democracia. O poder dividido entre várias pessoas. Logo, mesmo que surja um Robespierre ou um rei alguém que queira ser um rei absolutista, ele não vai conseguir. Porque o poder está dividido entre várias pessoas. Tá bom? Essa é a grande vantagem da democracia. A ideia de liberalismo, a ideia de propriedade privada, que as pessoas podem ter uma propriedade privada, e a ascensão da burguesia, que é essa classe que eu citei anteriormente, vai levar à Revolução Industrial.
A burguesia, que era aquela classe de comerciantes e tal, que adquiriram a sua liberdade em relação ao Estado, agora eles juntavam dinheiro e agora eles podiam investir. E isso vai levar à Revolução Industrial. E o que foi essencialmente a Revolução Industrial? Foi outro baque que a humanidade sofreu que levou ela para frente. É graças à Revolução Industrial que você tem bastante coisa na sua frente hoje. Celular, um computador, uma lâmpada elétrica, tem um elevador no seu prédio, carro, tudo isso veio da Revolução Industrial. Um período em que as pessoas aprenderam que máquinas fazem um trabalho melhor que homens. Isso seguindo a Revolução Francesa, que deu o poder aos burgueses, tá bom? Característica da Revolução Industrial. Período de grande desenvolvimento tecnológico e científico. Em relação ao desenvolvimento tecnológico, está muito acompanhado também com o científico, né? Afinal, os cientistas que fazem invenções, criam máquinas, e aí é muito evidente a criação da máquina a vapor, do motor a vapor, tá? O primeiro motor que vai surgir vai ser a vapor, que é aquelas máquinas, eles trem a vapor, né? Vai fazer máquinas da produção de aço mesmo, tem a invenção do TA, que é aquela máquina de costura. E na onde que isso encaixa, que isso cria uma revolução tão grande? Quando você tem, por exemplo, uma máquina de costura, um TA, você faz muito mais roupas do que fazer à mão, certo? Se à mão você levava 3 semanas para fazer um vestido, na máquina você faz 10 vestidos por dia. Se você produz mais rápido, então você pode vender mais barato. Se você pode vender mais barato, pessoas com menos poder aquisitivo vão poder comprar. Olha que maravilha. Então, quanto mais você produz, mais barato vai ficar seu produto, certo? Quanto mais barato ele ficar, mais fácil vai ser para as pessoas com menos poder aquisitivo adquirir. Ou seja, é aí que a Revolução Industrial dá esse baque na humanidade. Em roupas, em praticamente tudo. E todas as invenções. E aí vem a ascensão do capitalismo. A consolidação do capitalismo como regime econômico. A substituição do trabalho manual pelas máquinas, é o exemplo que eu já dei. Se trabalha com máquinas, eu vou precisar de homens que operem essas máquinas. Esses homens vão vir do campo. Esses homens vindo do campo, vai acontecer 2 efeitos. Primeiro, que vai desvalorizar o trabalho no campo. E segundo, que as pessoas vão se acumular na cidade. E vai ser na própria cidade, olha aqui como é que está tudo conectado, e vai ser na própria cidade onde as mercadorias produzidas pela Revolução vão ser vendidas. Ou seja, as pessoas vão se concentrar ainda mais na cidade. Vai ser como uma segunda migração do território rural para o território urbano. A partir daí, as cidades vão crescer exponencialmente. Cidades como Londres, que vão atingir milhões de habitantes assim, em poucas décadas. Londres, Manchester, eu estou falando Liverpool, eu estou falando cidades da Inglaterra porque o foco da Revolução Industrial, a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra, tá? Isso é importantíssimo. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país capitalista do mundo, tá bom? Depois vai se espalhar para o restante da Europa. Mas nesse movimento, isso atrai as pessoas do campo para a cidade. Vai haver uma desvalorização do trabalho do campo e as pessoas vão começar a se concentrar na cidade. E isso tem milhares de consequências que eu não vou dar conta de falar aqui para vocês. Aí vai entrar a rotina de um trabalhador, vai entrar a ideia de um trabalho assalariado, de você ganhar salário. É aí que vai surgir os dias da semana como importantes, como a ideia do sábado e do domingo como dias de descanso, tá? Isso é invenção da Revolução Industrial, isso é recente, tá? Na Idade Média não tinha negócio de sábado e domingo, não. Todo dia era dia de trabalhar no campo. O sábado e o domingo na Revolução Industrial é a partir do momento que as pessoas começam a trabalhar com máquinas, trabalho pesado. Aí percebeu-se que se elas não tivessem um dia de descanso, elas não iam dar conta. Precisava de um dia para descanso. E a lei do descanso era um dia para as pessoas consumirem os próprios produtos que elas estavam produzindo. Era um dia para as pessoas gastarem o próprio salário. Olha que só que interessante. Mas enfim, não dá para a gente ficar aprofundando tanto nisso, eu sinto muito. Talvez mais para frente, depois que eu terminar o curso, eu possa fazer outros vídeos para o YouTube mais aprofundado.
A gente tem que lembrar também que esse começo da Revolução Industrial, esses trabalhos nas fábricas, trabalhos com aço, com as máquinas, nesse começo, a organização do trabalho era muito precária. Não tinha nada do que a gente tem hoje. Sindicato, direito trabalhista, qualquer direito de qualquer coisa. Todo direito que você que trabalha, você que tem carteira assinada, qualquer direito que você tem, isso não existia no começo da Revolução Industrial, quando começou essas indústrias. Então havia muita exploração, muitos absurdos por parte dos patrões. Se você reclamou hoje do trabalho, sabe que essas pessoas trabalhavam 15 horas por dia nas fábricas. E como eu disse no começo, de segunda a segunda, não tinha ideia do final de semana. Depois do final de semana foi criada, quando eles viram que as pessoas não davam conta. Mas imagina, trabalhar 15 horas por dia, em troca de um salário que era pequeno, só o suficiente para a pessoa não morrer de fome, e suficiente também para que a pessoa não abandonasse o trabalho. Ou seja, era um salário pouco, suficiente para a pessoa não abandonar o trabalho, não juntar dinheiro suficiente para ir embora, e também não morrer de fome. Então, meio que as pessoas foram indo para cidades para trabalhar nessas fábricas e ficando presas naquela rotina de trabalho. Isso dá milhares de pensamentos, eu espero que vocês pensem nisso depois, pesquisem. O que tiver dúvida me pergunta, ou pode pesquisar também. Isso dá milhares de consequências depois que a gente não dá pra gente ficar entrando em detalhes aqui. E a solução que vai acontecer vai ser as organizações dos primeiros sindicatos. Os primeiros trabalhadores se unindo mais uma vez, viu? Mais uma vez o poder se unindo. As pessoas se unindo para enfrentar esses patrões. Que vão fazer greve, que vão ameaçar quebrar a fábrica, dizer não, a gente quer um salário melhor, a gente quer que diminua essas horas de trabalho. E aos poucos as coisas vão se equilibrando entre os abusos do patrão e a união dos funcionários, tentando fazer um certo equilíbrio ali. Mas esse começo da Revolução Industrial tinha muitos absurdos. Trabalho infantil, colocavam as crianças para trabalhar a mesma quantidade de horas que os adultos, e como era criança tinha desculpa que não valia o mesmo salário que um adulto, aí pagava menos. Enfim, é justamente aí nesse período, nesse período fecho, que vai surgir a ideia de comunismo. Que eu não pretendo aprofundar aqui, talvez eu faça um vídeo à parte para falar sobre a diferença em questão de comunismo, socialismo, as ideias de Marx e tal. Mas é nesse ambiente que vai ser extremamente propício para o surgimento das ideias de Marx, tá bom? Para finalizar, vou deixar três sugestões para vocês: um jogo, um filme e um livro. Assassin's Creed, eu já falei dessa série de jogos antes. Descobri que tem uma continuação que se passa na Revolução Francesa, Assassin's Creed Unite. Não joguei, mas vou ver se eu consigo tempo para jogar. Não vou prometer. Esse filme aí, Charles Chaplin, todo mundo já ouviu falar em Charles Chaplin, um gênio da comédia do cinema mudo. Esse filme, muita gente já viu esse filme nas aulas de sociologia. O professor de história também gosta, quando tá falando sobre a Revolução Industrial, gosta muito de passar esse filme, então talvez alguém já tenha visto. Quem não viu pode procurar no YouTube, ele tem de graça no YouTube, tá? É cinema mudo, mas é muito bom. Charles Chaplin é um gênio da comédia, ele consegue te fazer rir sem falar nada. E esse último livro é um livro muito bom, Os Miseráveis, de Victor Hugo, que também se passa durante a Revolução Francesa, tá bom? Só para vocês se acostumando com os assuntos aí. Então, obrigado por quem pôde acompanhar. Até a próxima.